os melhores atalhos do Excel para ser mais produtivo e ganhar tempo no dia a dia. Aqui eu tenho uma base de dados onde eu tenho algumas informações de vendas, né? Valores, margem. É uma tabela relativamente grande e eu vou mostrar aqui alguns atalhos que podem te ajudar muito quando você está trabalhando com o Excel no dia a dia. O primeiro atalho é Ctrl Shift L. Ctrl Shift L. O que o Ctrl Shift L faz? Ele adiciona filtros na sua base de dados. Então, por exemplo, essas informações que eu tenho aqui na minha base de dados, categoria, descrição, data, valor, margem, digamos que eu não queira ver todas as informações que eu tenho aqui na minha base de dados, porém, eu queira ver apenas as informações referentes ao item A e ao item D, por exemplo. Para que eu possa fazer isso, geralmente a gente iria fazer o seguinte, ó. Clique em qualquer lugar aqui da minha base de dados, depois página inicial, seleciona aqui, ó, classificar e filtrar, e filtro, pronto. Consegui adicionar filtros à minha base de dados. Se eu clicar nesse quadradinho que fica aqui, ó, já consigo estar utilizando os filtros. Ó. Então, clico, e aí já aparece aqui para mim os filtros, posso selecionar o item A e o item D, e depois clicar em OK. Beleza, funcionou. Porém, é mais fácil, mais rápido, se eu utilizasse o atalho Ctrl Shift L. Porque dessa mesma forma, eu também consigo adicionar filtros aqui na minha base de dados. Ó. Ctrl Shift L. E se eu ficar apertando Ctrl Shift L de novo e de novo, ele adiciona ou remove o filtro para mim. Ctrl Shift L. Legal, né? E aí funciona também da mesma forma. Você pode clicar aqui e utilizar todas as configurações que você tem no filtro. Essa é a primeira dica. A dica número 2, como que, ao invés de eu ficar utilizando o filtro, clico no filtro, seleciono aqui apenas o que eu preciso, clique em OK para ver aquilo que eu quero, né? Ao invés de ficar utilizando o mouse, que como vocês viram pode demorar um pouquinho, pega o mouse e fica clicando, clique em OK, dá para a gente utilizar apenas as setinhas do teclado. E essa é a dica número 2. A gente vai utilizar Alt e as setinhas do teclado. Então olha que legal. Sempre que você tiver na planilha do Excel, você pode, ao invés de usar o mouse para selecionar as células, utilizar as setinhas do teclado. E aí você consegue, ó, selecionar as células que você quiser. A gente pode fazer a mesma coisa com os filtros. Então, digamos que eu queira acessar o filtro aqui da coluna descrição. Aí eu vou apertar Alt para baixo, Alt setinha para baixo, Alt seta para baixo. Para que eu possa ver as configurações aqui dos filtros, é só eu apertar ó, setinha para baixo, ou setinha para cima, ou ainda ó, setinha para o lado, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para o lado. Eu consigo navegar aqui no menu do filtro de modo bem simples e fácil. E aí, para que eu possa selecionar alguma coisa, eu aperto espaço. Então, digamos, ó, selecionar tudo, espaço. Vou remover a seleção, espaço. Quero selecionar apenas o item B. Venho aqui no item B, espaço. Eu posso vir aqui com a setinha teclado, clicar em OK, ou eu poderia simplesmente apertar o Enter. Beleza, e aí eu consigo filtrar só o item B. Então essa daqui é a segunda dica. Colocou o filtro, dá para abrir o filtro, Alt para baixo, e aí navegar no filtro com as setinhas e utilizar espaço para selecionar e Enter para confirmar. Uma outra maneira da gente ganhar tempo aqui no Excel, deixa eu apertar aqui ó, Ctrl Shift L para remover o filtro, é a gente utilizar Ctrl T. Ctrl T. Olha que legal. Dessa forma eu consigo selecionar toda a minha base de dados. Por que isso é importante? Porque digamos que você queira fazer o seguinte. Você quer pegar todas as informações que você tem aqui. Então vamos lá. Clico na primeira célula com o mouse, clico, seguro e arrasto até o final. Então vamos lá. Beleza, cheguei no final. Botão direito, copiar. Aí eu vou vir aqui ó, numa nova planilha. Clico com o botão direito e venho aqui em colar. Então o que eu fiz aqui? Copiei a informação de um lugar e colei em outro lugar. Consegui fazer isso utilizando o mouse apenas, né? 100% com o mouse. Porém, dá para a gente fazer isso de uma maneira mais eficiente, que é utilizando o atalho do teclado. Ctrl T para selecionar tudo. Então essa daqui é a dica número 3. E depois, Ctrl C, venho aqui na planilha 1, Ctrl V. Olha que legal, tudo pelo teclado, né? Muito mais rápido e fácil da gente utilizar. Então essa dica número 3 é o Ctrl T, para que a gente possa selecionar tudo. Agora uma dica similar ao Ctrl T é a gente apertar Ctrl Alt T. Ctrl Alt T. 3 teclas aqui do teclado. Ó. Ctrl Alt T. E o que o Ctrl Alt T vai fazer aqui para a gente? Ele vai transformar a nossa base de dados numa tabela do Excel.
E quando a gente transforma a base de dados numa tabela, a gente tem acesso a várias outras ferramentas interessantes, como por exemplo, a gente pode montar uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, fazer um dashboard e assim por diante. Então, se você apertar Ctrl Alt T, vai abrir para você essa janelinha aqui, onde você já pode, de maneira bem simples, né, apenas com um atalho Ctrl Alt T, transformar a sua base de dados numa tabela. É só você falar se a sua tabela tem cabeçalhos, aqui nesse caso tem, e depois clicar aqui em OK. E olha que legal, já consegui transformar a minha base de dados numa tabela aqui no Excel. Deixa eu apertar aqui o Ctrl Z, só para desfazer aquilo que eu havia feito, né? Beleza, Ctrl Z. Agora, pessoal, a dica número 4 é o seguinte. Ao invés da gente ficar navegando pela planilha do Excel, utilizando, por exemplo, essas barras laterais para descer a tela ou para subir, ou ainda ficar utilizando essa barra aqui de baixo para deslocar a tela para a direita ou para a esquerda, existe uma maneira mais fácil da gente poder navegar na planilha do Excel. Então, digamos que eu queira ir até a última linha aqui da minha planilha. Como é que eu posso fazer isso? Apertando Ctrl, setinha para baixo. Olha que legal. Ctrl, seta para baixo. Agora, se eu quiser ir até a parte de cima da minha base de dados, eu vou apertar, adivinha só, Ctrl, seta para cima. E se eu quiser ir para o lado direito da minha base de dados, Ctrl, setinha para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda, Ctrl, setinha para a esquerda. Dessa forma, a gente consegue navegar aqui na planilha do Excel de maneira bem mais rápida. Para baixo, para o lado, para cima, para o outro lado. Bem mais fácil, né, da gente navegar na planilha, dessa forma conseguir visualizar alguma informação importante. Uma outra maneira da gente poder navegar pela planilha e até poder selecionar alguma informação importante é o seguinte. Eu posso muito bem apertar Ctrl, Shift, setinha para baixo. Olha que legal. Dessa forma eu consigo selecionar toda a primeira coluna aqui do Excel. Então, ao invés de eu utilizar Ctrl, setinha para baixo, que apenas move a seleção para o final da minha tabela, eu consigo, junto com o Ctrl, apertar o Shift. Ctrl, Shift para baixo. Por quê? Ao invés dele descer toda a seleção, ele desce selecionando todas as informações. Por que isso daqui é interessante? Porque digamos o seguinte, você precisa pegar todos esses valores que você tem aqui, ó, todos os valores, e você precisa mover para uma planilha separada. Você pode fazer o seguinte, ao invés de você selecionar tudo com o mouse, né, você pode aqui, ó, ali na primeira célula da planilha, Ctrl Shift para a direita, já moveu para a última coluna, setinha para a esquerda, já chegou no valor, Ctrl Shift para baixo, já selecionou toda a coluna, Ctrl C, vem aqui na planilha 1, Ctrl V, bem mais fácil, né? Então vamos lá, vou fazer um rápido para vocês verem, olha só. Estou aqui no começo, vem aqui, Ctrl C, mudo de planilha, Ctrl V. Legal, né? Muito mais rápido do que a gente ficar utilizando o mouse aqui no Excel. Deixa eu apertar Ctrl Z, beleza. A outra dica que eu quero mostrar aqui para vocês já seria a dica número 7, né? Já vimos aqui 6 dicas com Excel. Ao invés de eu utilizar Ctrl Shift e a setinha para baixo, ou Ctrl Shift, setinha para o lado, ou ainda a combinação, né? Ctrl Shift, seta para o lado, Ctrl Shift, seta para baixo, eu posso utilizar apenas Shift setas. Porque dessa forma, olha que interessante, ao invés de eu selecionar toda uma linha ou toda uma coluna, eu consigo especificar apenas aquilo que eu preciso. Então, digamos que eu precise selecionar apenas alguns valores, até, digamos, a linha 10. Então, eu posso apertar simplesmente Shift e setinha para baixo, até chegar na linha 10. Dessa forma, eu consigo selecionar um intervalo utilizando apenas o teclado. E eu não preciso selecionar todo o intervalo, toda a coluna, só uma parte do intervalo. Então, ao invés de Ctrl Shift para baixo, eu aperto Shift e vou apertando aqui as setinhas do teclado. Se eu segurar a setinha do teclado, ó, vai muito mais rápido. Legal, né? Então, essa daqui foi a dica número 7 que a gente aprendeu. A dica número 8 é mais interessante ainda. Só que antes, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. A dica número 8, pessoal, é o seguinte, Ctrl espaço para poder selecionar toda a coluna de uma vez. Mas por que eu iria usar Ctrl espaço se eu consigo utilizar Ctrl Shift para baixo? Qual que é a diferença dos dois?
A diferença é o seguinte, ó. Digamos que você esteja com a célula aqui no meio selecionada. Então você está aí com uma célula no meio da sua planilha selecionada. Para que você possa selecionar toda a coluna com Ctrl Shift para baixo, por exemplo, o que você precisaria fazer? Olha só, Ctrl Shift para baixo não selecionaria toda a coluna de forma completa, porque olha só, você só selecionaria da célula que você está para baixo. Eu quero toda a coluna. Então o que você precisaria fazer aqui? Ir para a primeira linha, Ctrl Shift para baixo. Aí sim você consegue selecionar toda a coluna com Ctrl Shift e setas. Mas se você apertar o Ctrl espaço, você seleciona toda a coluna, independente de onde você esteja. Então, se você estiver aqui no meio da planilha, Ctrl espaço, você seleciona toda a coluna. E se você apertar Shift espaço, você seleciona toda a linha. Beleza? Então, olha só. Ctrl espaço, toda a coluna. Shift espaço, toda a linha. E dá para a gente combinar as duas coisas ainda. Ctrl espaço, Shift espaço. Seleciono toda a coluna. Quando eu aperto Shift espaço, seleciono todas as linhas. Dessa forma, eu vou selecionar a planilha inteira. Por que é interessante? Uma outra coisa, né? Que é interessante do Ctrl espaço e do Shift espaço. O Ctrl Shift para baixo tem, de certo modo, uma limitação. Então, digamos que aqui numa coluna, pode ser na descrição, esteja com alguma linha vazia. Eu esqueci de preencher alguma coisa. E aí, quando eu, por exemplo, apertar Ctrl Shift para baixo, perceba que eu não selecionei até o fim da minha planilha. Porém, eu selecionei até o fim da informação. Está vendo que essas duas células aqui estão vazias? Dessa forma, eu não consegui selecionar as informações a partir dessas células, né? Eu travei aqui nessa célula. Então, essa é uma limitação do Ctrl Shift para baixo. Ele seleciona até a última informação. Se tiver linha vazia, ele não vai adiante, né? Então, por isso que Ctrl espaço, interessante, beleza? Porque ele seleciona toda a coluna, independente do que seja. A outra dica que eu quero mostrar aqui para vocês, o atalho número 10 é uma funcionalidade que é muito utilizada por muita gente. Porém, talvez nem todo mundo conheça esse atalho aqui. Então, digamos que nesta minha planilha, categoria, descrição, data, valor, a margem é algo que eu não queira deixar exposto para todo mundo ver. Então, o que eu posso fazer? Selecionar toda a coluna, botão direito, ocultar. Dessa forma eu consigo remover, esconder, ocultar aquela coluna que eu não queira que as pessoas fiquem vendo. Porém, ao invés da gente utilizar o mouse, dá para a gente utilizar o teclado para fazer isso daqui. Ctrl Z para voltar à ação que eu fiz. E aí eu posso fazer o seguinte, você deixa aí a seleção na coluna que você quer esconder, ocultar, e aí você vai apertar o seguinte, ó, Ctrl 0, Ctrl 0. Mas é importante que você aperte o 0 do seu teclado e fique aí na parte de cima. Se você apertar o 0 que fica ali no teclado, ao lado, o alfanumérico, não vai funcionar, beleza? Então você tem que apertar o Ctrl 0. Ou você também pode entender da seguinte maneira, Ctrl fecha parênteses, beleza? Ctrl fecha parênteses. E aí você consegue ocultar toda uma coluna. Ctrl Z, a gente consegue voltar à ação que a gente fez. Então digamos que eu queira ocultar a categoria. Venho aqui com uma seleção na categoria, Ctrl 0 ou Ctrl fecha parênteses. Beleza? Então essa daqui é a dica número 10. Agora, um dos melhores atalhos do Excel que eu particularmente mais uso aqui no Excel é o seguinte, Ctrl mais e Ctrl menos. O Ctrl mais, ele adiciona linhas, adiciona colunas. E o Ctrl menos, ele remove linhas e remove colunas. Só que é interessante a gente usar o Ctrl mais e o Ctrl menos junto com Ctrl espaço ou ainda com Shift espaço. Então, digamos que eu queira adicionar uma nova linha aqui à minha planilha. E aí eu quero adicionar, por exemplo, uma linha justamente aqui, ó, entre a linha 7 e a linha 8. Eu quero adicionar uma informação aqui que eu acabei esquecendo, mas eu preciso adicionar justamente aqui onde eu selecionei. Como é que eu posso fazer isso daqui? Então eu vou selecionar, por exemplo, a linha 8, ó, clico, ou ainda com as setinhas do teclado, ó, seleciono aqui, linha 8, Shift, espaço, para selecionar toda a linha, e vou apertar agora o atalho Ctrl mais. Ctrl mais. Consigo inserir uma nova linha. E o mais interessante, quando a gente faz isso daqui, a gente não atrapalha nenhuma fórmula, nenhuma função aqui do Excel. De novo, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Legal, né? Então a gente consegue adicionar várias linhas. Se você precisar adicionar muitas linhas de uma vez só, você pode ficar segurando Ctrl mais. E aí o Excel vai adicionar infinitas linhas para você.
Para você poder remover essas linhas que você colocou, dá para a gente fazer o seguinte, olha que legal. Ctrl Shift para baixo, selecionei todo o espaço vazio, Shift espaço, Ctrl menos, removi todo aquele espaço vazio, aquelas novas linhas que eu tinha acabado de adicionar. Só que aí, ao invés de remover linhas em branco, digamos que eu queira de fato apagar toda uma linha, ou ainda apagar toda uma coluna. Essa coluna aqui do valor, Ctrl espaço, selecionei toda a coluna, eu quero apagar essa coluna aqui. Posso apertar Ctrl menos, já era, apaguei a coluna. Bem simples, né? Ctrl Z, para a gente voltar ao que eu tinha feito, né? Para que eu possa adicionar uma nova coluna, por exemplo, então digamos que entre descrição e entre data, eu quero adicionar uma nova coluna aqui no meio. Para que eu possa fazer isso, olha só, Ctrl espaço, Ctrl mais. Pronto, consegui adicionar uma nova coluna bem no meio da minha tabela. Bem legal, bem fácil de fazer isso, né? Ctrl Z. Agora, pessoal, a última dica, que é uma dica bônus aí para vocês. Se você gosta de fazer gráfico no Excel, precisa fazer gráfico no Excel, essa daqui é uma dica excelente para você utilizar. Então, olha só, deixa eu pegar uma planilha um pouquinho menor, como é o caso dessa planilha que eu tenho aqui, e aí eu vou adicionar um gráfico da maneira mais rápida possível. Então, digamos que você queira adicionar um gráfico da maneira convencional. Você iria selecionar as informações, inserir e escolher o gráfico que você quer, né? Então, por exemplo, escolha aqui um gráfico bonitão. Legal, já está funcionando. Porém, uma maneira mais rápida da gente adicionar um gráfico aqui no Excel, Ctrl T, Ctrl T, selecionei as informações. E agora eu vou apertar, olha só, Alt F1, Alt F1. Já está o gráfico na tela. Então, muito mais rápido do que a gente ficar selecionar com o mouse, inserir, selecionar o gráfico. Mais fácil, né? Vamos de novo, olha só. Ctrl T, Alt F1. Mais um gráfico. Olha que fácil que é adicionar gráfico no Excel. Mais uma vez, olha só, Ctrl T, Alt F1. Mais um gráfico. Espero que esses 14, 15 atalhos de Excel possam te ajudar muito no dia a dia, no mercado de trabalho e te ajudar a ser mais rápido e eficiente utilizando o Excel. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Obrigado, pessoal. Até amanhã.